Então, pessoal, parte 4, lançamento de projétil, que é uma das especificações que a gente tem para movimentos em duas ou três dimensões. Para a gente ver essa parte de lançamento de projéteis, eu sugiro vocês olharem o simulador que tem do PhET Colorado. Eu acho que é um simulador bem legal. A gente consegue ter uma boa ideia, né, de como a gente vai estar trabalhando isso aqui. Na verdade, o que a gente vai trabalhar é alguns cálculos que a gente vai fazer. E aqui, então, tem uma parte bem interessante, que eu já estou entrando até específico na parte de movimento de projétil, né, onde eu escolho o ângulo de lançamento do meu projétil aqui, a velocidade com que ele vai ser lançado, e essa velocidade aqui, ela é em módulo, ela não é a minha velocidade já decomposta, tá? Ela é a velocidade inicial para o ângulo que eu estou trabalhando. E aqui, claro que tem algumas coisas que a gente pode escolher, o tipo de objeto que a gente vai estar lançando e tudo mais, mas aqui eu escolhi uma bala de canhão mesmo, né? Onde a gente pode mudar a velocidade, e aqui ele está levando em conta a resistência do ar, a gente pode mudar a velocidade. Ó, então a bala saiu dali com 5 metros por segundo, ela nem ultrapassa o espaço, né, desse próprio canhão aqui, mas se a gente aumenta um pouquinho a velocidade, a gente enxerga uma altura máxima e a gente enxerga um alcance, ou o meu deslocamento máximo, que vai estar acontecendo em X. Porque o que acontece nesse lançamento de projétil? Se vocês olharem isso aqui, é uma parábola. Isso aqui coincide muito com aquele desenho de parábola que a gente viu, que a gente conhece lá do ensino médio, né, ou na matemática, uma equação de segundo grau. Só que ela está com a concavidade voltada para baixo. Então, ela tem a parte que está ao quadrado negativa. Não é coincidência. Não é coincidência porque se a gente olhar aquelas equações que a gente tem, pode ser aquelas que a gente trabalhou já em queda livre, a gente vai usar as mesmas equações aqui, só que a gente vai trabalhar sempre o menos g. Deixa eu pegar as equações aqui. Aqui, no nosso vídeo de movimento de queda livre, a gente já trabalhou com essa variação de altura como sendo a velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. A minha velocidade final como velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. E a velocidade final igual a velocidade, o quadrado da velocidade final igual ao quadrado da velocidade inicial menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura que a gente tem. Então, essa mesma equação aqui, a gente vai continuar trabalhando com ela. Só que aqui a gente estava vendo só um movimento de descida, um objeto que ele era abandonado. E a gente analisava, então, essas situações. Agora nós vamos ver uma situação onde o meu objeto, ele sobe e ele desce. Que é exatamente esse movimento aqui que o meu projétil vai fazer. Esse aqui. Vamos botar ele aqui em câmera lenta, ó. Essa é uma coisa bem legal que tem. Ele faz esse movimento aqui. Ele sobe e depois ele desce. A gente não está analisando as forças que estão envolvidas para esse meu objeto entrar em movimento. Mas a gente está analisando só a cinemática. Quer dizer, a gente não está analisando a causa do movimento, a gente está analisando o movimento em si. Se eu for olhar, meus componentes da velocidade, eles são esses aqui. Ó, observando bem, se vocês olharem só a minha componente em x, só a minha componente em x, ela não muda. E a minha componente em y, conforme ele está subindo, está diminuindo, até que ele chega a zero. Então, nesse ponto aqui, onde a minha velocidade em y é zero, eu só tenho a velocidade em x, é o momento em que meu objeto começa a cair. E aí ele vai aumentando a velocidade para o eixo negativo de y, sendo que em x se mantém constante. Por
quê? Porque eu tenho uma força atuando no meu objeto depois que ele foi disparado. E essa força é a minha força gravitacional, que ela está representada aqui por essa seta, sempre apontando para baixo. Por quê? Porque a força gravitacional é aquela que está puxando meus objetos para o centro da Terra. Não vimos força ainda? Bom, tudo bem. A gente vai trabalhar em termos da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela também está sempre apontando para baixo. E ela é sempre a mesma, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente fala desse nosso movimento balístico, que é um caso particular do meu movimento em 2 dimensões, a gente vai trabalhar aquelas mesmas equações que a gente viu. Só eu preciso lembrar que meu movimento na horizontal não tem nenhuma força atuando sobre o meu objeto. Então, ele está trabalhando em movimento retilíneo uniforme. E na horizontal e na vertical, então eu tenho a aceleração da gravidade atuando, e no meu movimento vertical eu posso analisar como eu vi no meu movimento de queda livre. A diferença é que eu vou ter um trecho que meu objeto vai subir e depois um trecho que ele vai descer. Sempre? Não, né? Eu posso analisar só uma descida de objeto. Como, por exemplo, nessa situação aqui, que o meu canhão aqui, então ele está a 10 metros do chão. E aí eu estou fazendo o meu lançamento só no meu eixo X. Eu estou fazendo o meu lançamento no eixo X, mas eu continuo tendo a aceleração da gravidade que está puxando o meu objeto para o centro da Terra. Então, se eu olhar os meus vetores da velocidade, eu vou ter esses vetores aqui. Aí aqui eu coloquei também os vetores, a velocidade em módulo. Ó, aqui eu tenho o módulo e aqui eu tenho a minha velocidade em y e a minha velocidade em x. A minha velocidade em x ela é sempre a mesma, e como ele está indo em direção ao eixo negativo de y, a minha velocidade em y está aumentando, ó, com um valor negativo, mas ela aqui é um tamanho, aqui é outro, e ela vai aumentando até que meu objeto toque no solo, né? E eu posso ver também a questão da aceleração, que a minha aceleração vai ser só a aceleração da gravidade atuando. O que acontece nesse caso aqui, então, é que eu vou ter o meu movimento em x, que não tem nenhuma força atuando nele, então ele está em movimento retilíneo uniforme, em x. Em y, ele é o meu movimento de queda livre, como se eu simplesmente soltasse o objeto em queda livre. Então, vou trabalhar da mesma maneira. A questão é que agora eu estou fazendo uma composição de 2 movimentos, do meu MRU em x e do meu MRUV com aceleração da gravidade em y. Então, aqui eu preciso ver que a minha velocidade ela vai ter que ficar decomposta em x e em y. Vou decompor ela em x para eu analisar meu movimento retilíneo uniforme na horizontal e vou decompor ela em y para poder analisar meu movimento retilíneo uniformemente variável na vertical. Então, até aqui eu trago a notação da minha distância em termos de x e aqui em termos de y, que é para a gente não confundir x com y. Bom, voltando aqui no meu MRU, o meu MRU eu trabalho basicamente com a distância igual a velocidade vezes tempo, ou velocidade é distância sobre tempo, ou tempo é distância sobre velocidade. E eu não tenho outra equação para trabalhar no meu MRU, porque eu não tenho aceleração. Já no meu MRUV, além dessa equação aqui, a gente vai ter essas mesmas equações que a gente tinha aqui. Só que como a minha velocidade aqui ela é em y, eu tenho que lembrar que essa velocidade em y aqui, ela vai ser, como neste caso aqui, velocidade vezes o seno do ângulo de lançamento, e aqui também, velocidade vezes o seno de ângulo de lançamento em todas essas situações.
desculpa, aqui, velocidade vezes o ângulo de lançamento, para a equação da função horária das posições, a velocidade também sempre em função do seno do meu lançamento, para a equação horária da velocidade, e para a equação de Torricelli também, sempre a minha velocidade em função do seno, porque eu estou analisando só meu movimento em y. Existe uma coisa muito importante nesse lançamento, que eu preciso me lembrar, que toda a minha trajetória de subida, preciso lembrar que toda essa minha trajetória de subida, ela vai acontecer, vou botar aqui de novo, toda a minha trajetória de subida, ela vai ter o tempo que o meu objeto levar para subir, vai ser o mesmo tempo que o meu objeto vai levar para descer. Tá ok? E vai existir uma relação, vai existir uma coincidência muito interessante, porque o que acontece é assim, ó, o tempo que eu levei para subir é o tempo que eu levei para descer. E no momento que eu cheguei ao solo, de novo, depois que o meu movimento parou, o meu movimento em X também tem que cessar. Porque se a gente for ver, o meu movimento retilíneo uniforme, a princípio, ele vai sempre seguir em linha reta. Isso não vai acontecer no meu lançamento de projétil, justamente porque o meu objeto subiu, depois meu objeto desceu, e quando ele chegar no solo, entende-se que ele vai parar. Que é exatamente o que acontece nessa imagem aqui. O meu objeto, quando ele chega no solo, ele para. Ele sobe, o tempo que ele leva para subir, chegou na altura máxima, é o tempo que ele leva para descer e chegar aqui no solo. E quando ele chegou no solo aqui, ele parou. Então, aqui, se eu continuar contando o tempo para esse lançamento aqui, a minha bolinha, o meu objeto que foi lançado aqui, ele não vai seguir em movimento. Ele andou essa distância máxima aqui em x, e em y ele está parado, e em x também ele vai parar a partir deste momento. E vai ser justamente, então, essa condição de eu atrelar o meu movimento em x com o meu movimento em y, que eu vou poder trabalhar, então, por exemplo, no meu movimento em duas dimensões, uma equação que vai me relacionar a minha posição em y com a minha posição em x, e aqui eu estou analisando, então, a tangente de um ângulo, e aqui eu estou analisando a velocidade inicial de lançamento, não aquela velocidade já decomposta. Aqui é aquela velocidade em módulo. E aqui também, o meu alcance, então a equação da trajetória, eu vou conseguir fazer uma relação entre a minha posição de x e a minha posição de y. Tá vendo que o meu x é ao quadrado? Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma parábola, com concavidade voltada para baixo. Então, o meu termo, meu polinômio de segunda ordem, ele é negativo. E eu vou ter a equação do meu alcance, que é o quanto que o meu objeto vai andar em x, também relacionando aquela velocidade inicial em módulo, a aceleração e duas vezes, o seno de duas vezes o ângulo inicial que eu tenho de lançamento. Vamos ver uma aplicação disso. Vamos fazer mais um videozinho e no outro vídeo eu mostro um exemplo da gente aplicando isso aqui, ok?